Aí foi necessário. Agora vem outro pivô da história. O senhor sabe, comandante, que a observação visual e a escuta eletrônica a partir do espaço são extremamente importantes. E já eram importantes na época do início dos anos 60. O americano ele desenhou um pequeno satélite que a gente vai chamar de Corona, uma série, e ele fotografava os alvos inimigos, colocava o filme numa carretilha, num cartucho, e lançava a cápsula de volta para a Terra, para vir com as imagens da União Soviética, da China, seja lá o que for. O soviético já percebeu, sabia disso tudo, e, com base no desenho que a gente vai ver aqui da primeira nave espacial tripulada, já projetaram um satélite de fotografia. Para isso, e para outros usos, sondas espaciais maiores, satélites maiores para outra órbita, precisaram de um outro estágio aqui em cima, que a gente vai chamar, simplificando, de bloco I. Professor, esse satélite que o senhor falou é aquele que o pessoal lançava, depois tinha que recolher com avião? Com avião, com o C-119. Exatamente, é que recolher. É uma coisa de louco, gente. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo mostrando isso. É coisa de louco esses recolhimentos. Isso era muito maneiro. Isso era muito maneiro. Bom, aí o que acontece? Precisavam de um estágio maior para colocar cargas mais pesadas ou em órbitas diferentes. Aí desenharam outro. Se eu falar esticar, parece que é o mesmo modelo. Fizeram outro estágio, colocaram em cima do, entre aspas, R7, o 8K-72, e foram ganhando foguetes cada vez maiores. Esse foguete que está aqui, vou dizer simplesmente que ele é o 8K-78, ele foi usado para lançar sondas espaciais para Marte, para Vênus, satélites mais elaborados para outras órbitas, satélites esses que não eram mais de responsabilidade de Korolev. Lembra que eu falei que ele fazia o primeiro desenho, depois ele, toma aqui o fileteu, dava para outro escritório e o cara começava a desenvolver, porque ele não podia ficar se ocupando com satélite meteorológico, sonda espacial, ele empurrava logo a bomba para os outros. E ele ficava com o desenvolvimento das naves espaciais tripuladas, principalmente, e de um outro grande foguete que era o N-1, mas isso é outra história. Bom, aí o que acontece? Olha aí, já é o estágio superior, terceiro estágio, e aqui a gente tem várias sondas espaciais e um satélite de comunicação. Então, vê como é que vai mudando. Dava até para colocar um outro pequeno estágio de impulsão, que a gente vai chamar aqui de bloco I, para as outras missões. Isso aqui foi a primeira nave mandada para Vênus, Venera 1, 1960. Uma coisa assim incrível, né? Bom, aí volto aqui para mostrar para vocês a complexidade que era para você montar um foguete estratégico com essa estrutura. Essa aqui é a mesa de lançamento do R7, do foguete, aí vamos chamar de Soyuz hoje em dia. Ela é a chamada tulipa. Tulipa são esses 4 braços aqui, Eles prendem o foguete na cintura e embaixo nós temos 4 mãozinhas que seguram a base das cenouras. O foguete ele não fica plantado na terra, ele não fica pousado em pinos, ele não fica preso em grampos. Ele ficava seguro pela tulipa. E qual é o lance da tulipa? A tulipa ela tinha um eixo aqui e ela pivotava, ela abria para cá, porque ela tinha, não sei se dá para ver aqui, ela tinha contrapesos. Então o foguete, uma vez que ele era acionado, foguete russo não tem contagem regressiva, uma vez que era acionado e passava pelas 5 etapas principais, para resumir, de início de funcionamento,
Ele, uma vez que o empuxo, a força dos motores era suficiente para zerar o peso e ele levantar, naturalmente a tulipa abria por conta do braço pivotante ele ser puxado pelo contrapeso. Esse braço aqui é o chamado mastro umbilical, é o mastro SM575. Sempre teve esse mastro para os família R7, ele só era mais baixo, ele era menos alto. E com o tempo, o que foi? Se nós temos o mesmo pacote inicial, a gente não muda a plataforma. E nem o braço, a gente só coloca uma estrutura em cima do braço. E serve para qualquer foguete que a gente fizer. Estágio mais comprido, a gente coloca a tubulação lá em cima. Estágio mais curto, a gente adapta. E assim até hoje. Essa mesa, ela girava para economizar o trabalho do foguete em voo girar para atingir o azímuth de lançamento, ou seja, a inclinação na horizontal, digamos assim, da direção do lançamento. Então a mesa ela girava. Hoje em dia não precisa mais porque o Soyuz é inteligente e ele vira sozinho. Mas se fosse preciso, ela viraria hoje. Então isso aqui é a estrutura lá em Baikonur, é uma estrutura enorme. Esse foguete aqui tem 44 metros de altura, 300 e tantas toneladas, tá? E tem duas dessas plataformas em Baikonur, uma delas operacional. Aqui é o foguete na carreta, a carreta TUA, Transportny Agregat Ustanovka Agregat, o equipamento de transporte e montagem. Aí essa carreta, foram vários modelos de carreta, vai um trem, o trem tira o foguete montado do hangar, digamos assim, do prédio de integração, leva o foguete pelo trem, e uma vez na plataforma, essa parte verde da carreta, ela é encaixada no macaco hidráulico e o foguete é instalado na plataforma. E aí, vem hoje em dia não, já faz muitos anos, vem as duas torres de serviço, elas se fecham, essas torres se abrem igual dois braços. Só tem isso no mundo, é só o russo que faz uma coisa dessa. As torres se fecham em torno do foguete e as equipes dão as checagens finais. Aí, pouco antes do lançamento, as torres vão se abrindo, você pode ver a tulipa segurando o foguete, a mesa de lançamento, a plataforma, ela está aqui. Aqui para baixo ainda o foguete ele fica 6 metros para baixo do nível da plataforma, para evitar vento. Hoje não precisa mais, mas a plataforma está lá, não precisa mudar. E as torres de serviço elas se abrem, e aí o foguete pode ser lançado. Aí eles foram variando os modelos, aí mais modelos variados, sondas para a Lua, para pouso na Lua, satélites meteorológicos avançados, satélites espiões de observação não recuperáveis, e aí voltamos ao Corona, espionagem, etc. Essa nave aí, ela é a irmã gêmea do Vostok. Quando os soviéticos desenharam a primeira nave espacial tripulada, porque sabiam que o americano já estava desenhando uma, o que eles fizeram? Vamos desenhar uma nave. Nós temos um foguete capaz de colocar praticamente 5 toneladas. O americano só pode colocar 1,3 toneladas, praticamente. Vamos aproveitar, já vamos desenhar uma nave que ela seja recuperável e, desde o início, ela pode ser não tripulada para um satélite militar e tripulada por um astronauta, um cosmonauta. Tá? Então, para a nave espiã, deram o nome de Zenit. Para a nave tripulada, Vostok. Vostok 3. Vostok 1 ou Vostok 3. Não é o número de série, não. É o nome do projeto. Estou falando resumidamente porque a história é longa. Tá? No início, tudo se chamava Vostok. Mas não importa, senão a gente confunde. E aí, para a nave espiã, essa aqui é a nave tripulada também, só que é um protótipo. Para a nave espiã, ao invés da cadeira ejetora do piloto, do cosmonauta, tinha um grupo de câmeras.
As câmeras fotografavam, voltava a nave, eles puxavam a câmera para fora e pegavam o filme. Do outro lado, colocavam assento ejetor, colocavam o piloto e estava pronta a nave Vostok. Isso aqui é a nave Vostok presa no terceiro estágio do foguete, que vocês vão reconhecer que é extremamente parecido com aquele foguete lunar, tá? Mesma família. Aí eu desenhei a Vostok com o terceiro estágio, a carenagem de cabeça e a espaçonave, vocês vão vendo aqui essa esfera e o verdinho, que é o módulo compartimento de instrumentos. Aí a espaçonave. Bom, aí o foguete do Vostok visto de fora, e aí são os outros projetos, outros designs, motores diferentes, carenagem de cabeça diferente, propostas diferentes de órbita, mas sempre a mesma família. E com o passar do tempo, o foguete foi sendo aperfeiçoado, modificado, tá? E ele foi sendo utilizado para lançar todas as naves tripuladas da União Soviética, como esse aqui, que lançou a nave que foi sucessora do Vostok. Essa aqui é a Voskhod, que era uma nave para 3 pessoas ou 2 pessoas. Você vê que é o mesmo pacote básico, converteram o estágio superior e instalaram a espaçonave em cima. Aí a nave Voskhod, olha, é praticamente a mesma coisa, só que com a nave espacial em cima, um estágio maior, mais possante. A nave era mais pesada. Como a nave tripulada era irmã, usaram esse foguete para versões mais atualizadas do Zenit, do satélite espião de fotografia. Detalhe, até 1967, a gente no Ocidente, eu não era nascido, mas vamos dizer, a gente não sabia como era o foguete do Vostok, o foguete Vostok. Todos os foguetes, aliás, soviéticos, eles desenhavam aqueles foguetes todo em comemoração, em selo, em jornal, de colocar um foguete igual o foguete V2 de Flash Gordon, etc. E a gente não via. No Ocidente, a primeira vez que se viu o foguete foi em Le Bourget, no salão de Le Bourget, na França. E foi uma sensação quando chegou um avião, acho que foi o Antonov Antey 22, acho que foi o Antonov 22, acho que foi. Ele trouxe a carreta de exposição com o Vostok, com o foguete Vostok. E ele foi colocado. Aí foi a sensação, porque todo mundo queria saber o foguete de Yuri Gagarin. E aí que a gente foi perceber como era o Vostok, como era o foguete. A CIA já tinha uma boa ideia, mas isso é outra história. Longa história, aliás. Bom, e aí, com o passar do tempo, mais uma nave foi desenhada, a Soyuz. A Soyuz é a nave que até hoje é usada. O primeiro modelo da Soyuz ficou pronto em 1966. E aí passou a ser a nave espacial tripulada da União Soviética. Aí vocês podem ver que já foi modificado o estágio superior, a carenagem diferente, colocaram, montaram toda uma estrutura diferente, e o foguete passou da bomba de 3,5 toneladas, 4 toneladas, passando pelo satélites pequenos, Sputnik, 80 e poucos quilos, Sputnik 2, 500 quilos, Sputnik 3, 1.300 quilos, a Vostok com quase 5 toneladas, e as outras naves mais pesadas, até chegar na Soyuz com 6 toneladas. E a Soyuz foi sendo modificada a cabeça do foguete de acordo com a nave, com o modelo da nave espacial. Hoje em dia se usa esse modelo aqui. Hoje não se chama mais R7. O nome é 14A14, Soyuz 2. É a atualização do Soyuz, é o Soyuz digital, foguete com controle digital, todo modernizado. Então, esse é o foguete que lança a versão mais moderna da Soyuz, se chama Soyuz MS, que vai para a Estação Espacial Internacional.
Aí, ó, só para vocês verem as várias modificações, ó, tudo isso é Soyuz, modifica a carenagem, a torre de salvamento e etc. Né? Aqui a nave espacial Soyuz. Então, o soviético russo, ele só utilizou para naves espaciais tripuladas o foguete da família R-7, que a gente chama de foguete Soyuz. Houve tentativa de colocar outras naves tripuladas em outro foguete, o Proton, e em outro foguete, o superfoguete gigante N-1, mas não chegou a ser colocado em uso com tripulação, só como curiosidade. Mais modificações, esse aqui é o foguete que lançava os satélites de vigilância oceânica, aqueles satélites de radar, especialmente aquele com o reator. Também havia outro foguete que também lançava, mas vamos nos concentrar no R-7, família R-7. Então, são as variações. E hoje, os russos têm a versão mais moderna do Soyuz, repito, que é o Soyuz 2, 2.1A, 2.1B, etc. E eles têm várias carenagens diferentes para os satélites clientes que eles têm hoje em dia. Então é um foguete extremamente robusto, confiável, fácil de preparar, fácil de fabricar, garante empregos. Esse é o detalhe. Ele garante empregos. Você se abandonar a fabricação, você manda um monte de gente embora. Eles também pensam desta maneira. Estão projetando foguetes reutilizáveis que diminuem a mão de obra de construção, mas ainda pretendem manter o Soyuz em produção. Esse é um dos aspectos. A filosofia é diferente lá. Não tem os mesmos parâmetros, mesmos paradigmas, digamos assim, né? Então, comandante, isso aí é uma visão rápida para explicar ao pessoal, tá? Da trajetória do foguete, da família R-7, que está em uso até hoje.